A Megger é uma empresa centenária, com mais de 130 anos de história. Ela atua em mais de 160 países ao redor do mundo e 30 desses países nós temos escritórios regionais. Nós teremos um suporte mais dedicado aos nossos clientes, teremos vendas diretas, assistência técnica, serviços de reparação e além de treinamentos e um foco direto no nosso cliente aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos ao Conexão Energia. Estamos aqui para a gravação de mais um episódio. Muito obrigado aí a todos que nos acompanham. A gente tem recebido, né, Léo, assim, muitos bons feedbacks. Sim. Né? Não sei você aí como é que tem recebido. Idem. E está sendo muito legal ser abordado em alguns eventos, né, falando sobre o nosso Conexão Energia. Então, muito obrigado. E a gente tem uma novidade muito importante, né? Sempre o pessoal me questionava, né? Quais são as plataformas onde vocês apresentam o Conexão? E a gente agora está disponibilizando também no Spotify. Então, aquelas pessoas que queiram acompanhar aí no trânsito, né, numa viagem, os nossos episódios, por favor, a gente tem lá, nosso canal também está disponível com toda a nossa playlist de Conexões Energia da primeira temporada e para essa temporada também. É isso aí, é isso. Então, na grade da TC News, quinzenalmente, na playlist do YouTube do TC e também a partir de agora, nessa nova temporada, dentro do Spotify, caminhos não faltam para você acompanhar vozes relevantes do setor. Exatamente. E hoje teremos aqui também mais um convidado de muita expressão, né? Um cara que eu tenho assim uma estima muito alta, um cara é meu amigo, a gente já trabalhou junto, né? Que é o Cássio Santana. Cássio, seja muito bem-vindo aqui, meu amigo. É um prazer realmente ter você aqui para a gente bater papo, né? Ouvir um pouco a sua experiência. Cássio, hoje, ele é o CEO da C2S Consultoria, né? A empresa dele que é especializada na área de M&A. Cássio foi diretor da área de novos negócios lá da Copel, quando a gente trabalhou junto, foi responsável aí pela condução do projeto de privatização da Compagás, da própria Copel. A gente também fez aquisições, então a gente vai passar aqui por vários projetos bacanas que nós trabalhamos juntos aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Tadeu. Prazer te reencontrar aqui nesse projeto fantástico. Prazer também, Léo. Parabéns, né, antes de mais nada aqui pela iniciativa. Acho que o setor precisa disso, né, de vozes que possam desmistificar um setor que é complexo, mas é transversal, está na base para todo mundo, é importante que todo mundo entenda. Lembrar que essa realização, Conexão Energia, passa pelo apoio direto de algumas marcas muito importantes para nós. Um abraço para a galera da Megger, testes e diagnósticos para sistemas elétricos, Visos, gestão de ativos para operação energética, RSJ, Engenharia Elétrica com foco em eficiência, EDR, Conectividade e Segurança para o setor elétrico, IV Guindastes, logística que move projetos de energia e ainda Data Engenharia, manutenção de equipamentos elétricos. São os nossos parceiros para mais uma conversa boa. É isso aí, muito obrigado aos parceiros. Léo, faça as honras, por favor. Então, seria muito importante, a gente estava aqui esquentando um pouquinho antes da gravação, conhecer um pouquinho da sua trajetória, enfatizando o fato de você não estar no campo da energia há 30, 40 anos ou 25 anos. Você tem uma trajetória que já tem a sua relevância, está beirando aí uma década, mas você vem de outra área. Qual é? Legal, Léo. Eu acho que é bom para a gente setar um pouco a expectativa com a nossa audiência aqui. O que eu acho que a gente vai poder conversar bastante a respeito da minha trajetória e sair como output aqui. É o que vem à frente no setor elétrico, né? Eu passei por setores que talvez já tenham vivido o que o setor elétrico está vivendo agora, que é uma grande abertura de mercado, uma digitalização importante, e eu enxergo que os caminhos, né, para a inovação no setor elétrico passam muito por coisas que aconteceram no passado e em outros setores. Outra coisa que eu acho que é bem legal da gente poder discutir hoje é que com a bagagem que eu terminei adquirindo, né, nos últimos anos no setor público, eu me interessei muito por geopolítica e fortalezas, né, das companhias, dos governos, dos países, e como é que isso deveria ser utilizado eventualmente num plano de governo. A gente está em ano eleitoral, então vou dar algumas dicas aqui do que eu espero ver no plano de governo dos meus candidatos e acho que vai ser um papo bem interessante. Falando, então, objetivamente, né, a respeito da minha carreira. Eu tenho 25 anos de carreira. Do ponto de vista acadêmico, não sou engenheiro, apesar de ter muitos amigos engenheiros. Eu sou um engenheiro por osmose, eu diria, né? Eu sou administrador, formado pela Federal do Paraná.
Eu fiz um MBA em marketing, então minha carreira toda, depois vocês vão ver, eu fiz em bens de consumo ou serviços, mas voltado para as áreas comerciais. E mais recentemente, né, nesse último ano que eu fiquei num sabático depois de sair da Copel, eu fui fazer alguns cursos executivos em Harvard, em Stanford e no INSEAD, na Dom Cabral, mais voltados para estratégia e inovação. Então, essa é a minha formação acadêmica. Não engenheiro, administrador, mas cara muito curioso. Do ponto de vista de carreira, né? Eu trabalhei na Ambev. A Ambev é minha escola de negócios, então foi a minha primeira escola. Eu trabalhei na Danone, trabalhei na Kimberly-Clark, trabalhei na Telefônica e aí eu chego no setor de energia. Então, E como é isso? Como essa transição? A transição foi fantástica, porque ao final eu acredito que negócios são negócios, não importa se no público, no privado, nos bens de consumo ou nos serviços. O negócio tem uma dinâmica muito parecida de se comportar. E como é que foi essa chegada, Léo? Então, eu vim para o mundo de energia para ajudar o time da Copel a tocar um processo de privatização de uma companhia de telecom. Foi aí que você conheceu o Tadeu? Aí eu conheci o Tadeu. Eu conheci o Tadeu um pouquinho depois, mas foi nessa experiência, sim, da Copel. O Tadeu se juntou ao time um pouquinho depois. Então eu vim com essa responsabilidade de apoiar o time da Copel Energia a fazer a privatização da Copel Telecom, que era uma subsidiária integral do grupo Copel. E aí, não entendendo nada de energia, né? Eu costumo dizer que até ali eu era só um consumidor cativo. Não sabia muito bem diferenciar um megawatt de 1 giga. Do 220, do 127 era alguma coisa assim difícil. Não, mas ainda assim cometi alguns erros, perdi alguns aparelhos. Eu fui lançado, né, numa jornada que precisava ajudar a companhia, primeiro, a se desfazer de um ativo de telecom dentro de um ambiente, né, de energia. E mais do que isso, a cadeira, né, na holding, então eu era diretor de desenvolvimento de negócios da Copel Holding, era a cadeira, em tese, responsável por cuidar do crescimento da companhia. Então, para mim, foi uma grande oportunidade de me juntar àquele time e criar uma tese, né, estratégica para a Copel. E essa tese eu costumo dividir ela em 4 grandes blocos. O primeiro era o foco no core business. Então, por que a companhia estava se desfazendo de um negócio rentável, interessante, que até teria algumas sinergias do ponto de vista do consumidor. A gente falava que nasceu das costelas, né? Nasceu das costelas, como um amigo nosso costumava dizer, né? Então, assim, o que justificaria, né, o desinvestimento e o que você ia fazer com o dinheiro captado, né? Então, o primeiro é o foco no core business. Então, eu ajudei a criar a tese do porquê que uma companhia de energia integrada como a Copel, em geração, transmissão, distribuição e comercialização, não podia se distrair para ser competitiva com outros negócios que não estavam no core. Então, a gente sabe, a energia é um negócio de CAPEX intensivo e muitas vezes, quando você está olhando para muitas coisas, você deixa de fazer o principal. Sim. Junto disso, né, então esse foi um projeto que eu conduzi dentro da Copel. Junto desse ponto do foco no core business também eu conduzi a privatização da Compagás, né, onde eu tive a oportunidade de ser presidente do conselho, tocar um processo complexo lá de renovação de concessão para que isso criasse valor e depois viesse a fazer a privatização da companhia. E por óbvio, né, o projeto da minha vida, até o momento, né, porque a vida continua, foi o projeto de privatização da Copel Holding, né, então que também a gente vai falar com mais detalhe. Então, primeiro ponto, o foco no core business. O segundo ponto, a descarbonização. Então, ao longo desse processo também, a tese estratégica da Copel indicava que ela ia investir em energias renováveis. Então, por esse processo passou a venda da UEGA, né? A venda a UEGA, só para dar o detalhe aqui, é uma usina termoelétrica a gás, que fazia parte do portfólio da Copel. Figueira, que é uma usina a carvão, né, de 20 mega, e a própria privatização da Compagás também é um ato de descarbonização. O terceiro ponto, eficiência de ativos existentes. Então a gente sabe, né, que no setor elétrico, né, Tadeu, o planejamento não acontece de um ano para o outro. Então, os processos, né, de descruzamento de ativos com a Eletrobras começaram dentro do planejamento que a gente participou, a venda das PCHs para que a companhia focasse, né, em grandes ativos e não desperdiçasse eficiência operacional em pequenos ativos, e também a venda, né,
a venda de Baixo Iguaçu na operação com a Neo Energia, que aí teve um spin-off para um fim um pouco diferente. E o último item, né, para devolver para vocês aí, a agenda de crescimento. Que diria que é a agenda mais importante, né, para a companhia depois de reorganizar o portfólio. Então, a agenda de crescimento passou por um leilão a -6, que foi a vitória do Parque Eólico de Jandaíra, e 2 projetos que o Tadeu nos ajudou muito, né, naquela época, que foram as aquisições tanto da Voltalia quanto da EDP. Então, ali a gente adicionou ao portfólio da companhia 500 MB de energia renovável, eólica. E também não posso deixar de falar sobre o grande case de sucesso da Copel nesse ano, que é o LRCAP. Então, ela conseguiu contratar... Que nasceu lá atrás, né? Nasceu lá atrás, méritos, né, para o time que está Claro. executando agora, assim, super feliz em ver a estratégia continuando. Então, assim, a minha história no setor elétrico terminou começando por uma história de telecom, meio despretensiosa para fazer um projeto, mas, assim, entrando profundamente nos negócios. E aí, só para finalizar, ao longo dessa trajetória, então, eu fui presidente do conselho da Compagás, fui membro do conselho da geração e transmissão, da comercialização também, e com o meu viés um pouco de inovação, eu terminei colocando a estrutura de serviços. Então, eu era general manager da estrutura de serviços da Copel também. Você vê, na organização dos pilares, você deve ter visto tudo, você deve ter se enxergado em tudo Sim. isso, porque você estava lá, né, também. Não, é muito legal você fazer parte e trazer pessoas aqui com que eu tenho uma amizade. Claro. Né? Assim, a gente tem uma relação de amizade mesmo. O Cássio foi o meu primeiro amigo lá em Curitiba. Olha que E legal. quando eu fui para lá, numa época bastante complexa, que foi a época da pandemia. Né? Foi o início da pandemia. E assim, ele e a Karina, a esposa dele, me receberam super bem. Depois a Érica, né? Então, assim, a gente tem uma relação muito, muito próxima. E lá também a gente acabava trabalhando muito junto em função, né, do crescimento, a agenda de crescimento, né, onde a gente trabalhou muito nesse processo de compra dos parques eólicos e a experiência que eu tinha, né, eu trouxe, falei assim, olha, alguns pontos a gente tinha que ver, a gente conseguiu fazer isso, trouxe muitos resultados para a gente, foi muito legal. E eu me lembro de fazer reunião e ter que ir almoçando, fazendo reunião, porque foi um negócio muito intenso. Foram tempos intensos. Foram intensos, mas com resultados muito bons. E a gente vê, assim, o resultado daquele trabalho que foi plantado lá atrás, né, o LRCAP agora, né, a Copel vence com 2 projetos que foram iniciados lá atrás, né? Então, isso é muito bacana a gente ver que a gente contribuiu de certa forma para isso aqui. Mas, Cássio, assim, a sua carreira é uma carreira muito bacana, porque você vem do setor, assim como eu, a gente vem do setor privado e entra para o setor de economia mista, mas de controle estatal. Diferentemente de mim, eu trabalho há 20 anos no setor elétrico, você veio de outros setores, né? E isso fez com que a sua visão, né, ela fosse uma visão cruzada, muito diferente, né, do que a gente estava acostumado. Geralmente você olha para o setor elétrico, são pessoas que estão lá há 15, 20, 30 anos, então é uma mesma visão. E isso fez com que você tivesse uma visão completamente diferente e pudesse, obviamente, implantar conhecimentos diferentes prévios aqui na sua passagem pela Copel. Mas se você fosse parar, se pincelar algumas coisas, tanto no setor público quanto no privado, o que você poderia pincelar e falar assim, cara, isso aqui ajudou a me moldar melhor, a moldar a minha visão para o setor onde eu me encaixei agora por último, que foi na Copel? Olha, Tadeu, é muito legal responder isso, porque esse período, né, de passar pelo mundo público, eu, de verdade, assim, se eu pudesse aconselhar todos os executivos C-Level, eu aconselharia a passar, porque é muito importante, né, entender como é que as decisões são tomadas no mundo público. Mas, assim, ficando um pouco mais no setor, o que eu percebo, né? É um setor extremamente complexo, ele é transversal, e ao contrário, talvez, das minhas experiências anteriores, as decisões que você toma, né, numa mesa de negociação, dificilmente elas param no primeiro nível. Elas reverberam para vários outros níveis. Então, o nível da sociedade, o nível político. Então, as decisões elas precisam ser muito bem colegiadas, elas precisam ser muito bem costuradas. É um ambiente de grandes costuras, né? O setor elétrico. Então, eu falo que são decisões além do balanço. Normalmente, né, no mundo privado, nas outras companhias que eu trabalhei, especialmente as de bens de consumo, são decisões
que você reflete no balanço. O mundo público e o setor elétrico, eu diria que a gente passa por decisões além do balanço. Eu tenho um case que eu gosto de exemplificar, Léo, que na privatização da Compagás, eu pude viver duas experiências, né, uma mais pública e a outra mais privada, no mesmo deal. Né? Qual que era o nosso dilema lá na Compagás? O contrato vencia, o contrato de concessão vencia em 2024, e para que esse contrato, né, tivesse valor, a gente precisava de uma renovação por alguns anos, ou uma renovação antecipada. Isso aí era 2022. Tá? E aí houve uma orquestração que é super necessária, né, no mundo público, de você mapear todos os stakeholders. Então, olha, eu preciso saber quem é o setor produtivo afetado por um contrato de distribuição de gás. Eu preciso saber o que a sociedade pensa. Eu preciso fazer audiências públicas. Eu preciso saber o que os meus sócios pensam. E eu preciso ouvir o governo, preciso ouvir os órgãos de controle. Então, teve uma jornada, né, entre os sócios, olhando para dentro de casa, em que a gente precisou fazer um esforço regulatório de todos os times, eram 3 sócios naquela época, todos os times apoiando uma ideia de uma renovação, de um novo contrato, um contrato mais moderno, e os 3 times regulatórios trabalhavam na mesma direção, obviamente, sempre supervisionado pelo governo, né? E isso funcionou muito bem, foi muito produtivo, o contrato se modernizou, a gente conseguiu fazer a renovação da concessão, e quando terminou essa etapa, nasceu a segunda etapa, que para mim foi uma também das mais interessantes do ponto de vista de negociação. Os sócios tinham interesses diferentes, então a Copel estava na tese de reorganizar os ativos e investir no core, lembra que eu falei aqui no começo? Sim. Então a Copel queria vender. Normalmente quem quer vender pelo maior preço possível. Claro. Os sócios que lá estavam queriam comprar. E normalmente quem quer comprar como? Com o menor preço possível. Então, foi muito interessante essa experiência, porque teve uma virada, né, de chave, uma virada de humor na mesa, que a gente precisou gerenciar e como causar, né, tensão competitiva num processo que já tinha um sócio com direito de preferência. Então, a gente terminou usando de assessores muito competentes para nos ajudar a criar uma tese. Criamos tensão competitiva, trouxemos 2 players de fora realmente interessados pelo ativo e conseguimos fazer uma venda super bem sucedida. Mas é um pouco disso que ilustra a complexidade do setor. Sim. É uma peculiaridade sua o fato de não estar há todas essas décadas que outros convidados eventualmente estão em energia. E é isso que eu tenho gostado de explorar, que faz da sua trajetória uma trajetória única, tendo vindo de outras áreas. Que tipo de olhar você entende que conseguiu trazer para agregar a maneira como enquadrou o setor de energia? E que tipo de ensinamento o setor de energia deu em complemento à sua trajetória? Responde para a gente em instantes, só antes um recado aqui para a galera da Megger. Quando a gente fala em teste de isolação, a gente fala em Megger, referência mundial em qualidade, robustez e segurança. E a Megger vai muito além do megômetro. A empresa oferece o portfólio mais completo do mercado para ensaios em ativos elétricos, tem soluções para transformadores, cabos, redes de transmissão e distribuição, com destaque para instrumentos como Trax, IDAX, Delta e Frax. Com foco em gestão de ativos e monitoramento, a Megger é líder em ensaios avançados e confiabilidade elétrica. Pensou em testes elétricos? A Megger tem a solução. E para a gente é sempre sinal de prestígio contar com a Megger. Diga aí, Cássio. Bom, vamos lá. Eu vou traçar um paralelo com o setor de telecomunicações, que me trouxe, dentro do setor elétrico, uma visão de cliente. O setor elétrico, Léo, como você bem sabe, o Tadeu também sabe até mais do que eu, o setor elétrico não está acostumado a trabalhar com cliente, a olhar para o cliente. Então, você tem 2 tipos de clientes no setor elétrico, né? Basicamente. Você tem o cliente livre e você tem o cliente cativo. O cliente livre, em sua maioria, grandes clientes que podem fazer negociações bilaterais com comercializadoras. E o cliente cativo somos nós, que recebemos a conta da nossa distribuidora todo mês em casa. Então tem uma parte cativa muito grande de clientes que faz com que o setor simplesmente siga as regulações, siga as leis, mas não tem um olhar preocupado se ele vai perder ou não o cliente. Então o setor de telecomunicações passou por isso
no final, tudo começou, a história começou na privatização do setor, na abertura do setor, final dos anos 90, ali o comecinho dos anos 2000, onde, né, multinacionais chegaram aqui no Brasil, algumas estão até hoje aí. Em 2014, eu comecei a trabalhar, 2013, né, eu comecei a trabalhar no setor de telecomunicações e eu vi uma disrupção acontecendo nesse setor. Eu trabalhava nos times comerciais e lá a gente vendia basicamente 3 produtos: voz, dados e SMS. Você vê como eu tô ficando velho, mas se você lembrou, você também tá. O torpedão. O torpedão. De uma hora para outra, Léo, entrou um aplicativo, chama WhatsApp, todos nós conhecemos, e ele acabou de uma hora para outra, fora da regulação, né? O setor ainda era muito regulado, você precisa de Sim. concessão, você precisa de infraestrutura. De uma hora para outra ele entrou e acabou com o negócio de SMS. Logo depois, ele viu que o negócio funcionou, ele adicionou um negócio que chama chamada por voz. Acabou com a voz. E depois ele adicionou um negócio chamada por vídeo. O setor de telecomunicações, né, de uma hora para outra se transformou num negócio de commodity e de venda de dado. Perfeito. Tá? O que eu enxergo, né, nessa abertura que a gente está tendo agora no Mercado Livre? É isso. O setor de energia está passando por isso. Quando você olha para os clientes livres, você já tem ali alguns serviços que fidelizam os clientes. Por exemplo, modulação. Não é só preço. Você escolhe a modulação, você escolhe o tipo de energia que você quer comprar, se é energia renovável, se pode ser fóssil. Então, o preço sempre é um balizador, mas tem outros atributos. No cativo, não, mas daqui 2 anos, um pouco menos de 2 anos, novembro de 2028, todos nós vamos estar livres. E a gente vai poder escolher para qual lugar ou qual operadora de energia a gente vai. Então, eu acho que esse olhar foi muito interessante de eu poder trazer um pouco para o setor elétrico, no caso da Copel, depois a gente pode falar sobre na parte de inovação. A gente terminou criando um fundo de investimento em startups para conseguir tentar encontrar qual que é o WhatsApp do setor de energia. Tá? Uhum. E é uma história bem interessante que me dá muito orgulho. Então, acho que do ponto de vista do mercado para o setor de energia é isso. Do ponto de vista de energia, né, para a minha experiência anterior, acho que passa um pouco pelo que eu respondi. É transversal, está em todo lugar. Então, assim, as decisões tomadas no mundo de energia, elas não são estanque, elas não param né, no cliente que você está vendendo energia, ela reverbera um pouco mais. A gente recebeu aqui no Conexão Energia alguns nomes, grandes nomes do setor. Assim, o último que passou aqui nessa temporada, o Reinaldo, que é o atual CEO da CEMIG, Fera. a gente teve uma discussão exatamente sobre essa questão da inovação dentro do setor. E eu concordo plenamente, o setor elétrico ele sempre foi pautado você era cativo, né? E antes, se a gente volta um pouco no mercado, todo mundo era cativo, né? E aí, com a primeira abertura dos grandes consumidores, e assim a gente veio abrindo o setor de uma certa forma, né? E a minha pergunta foi, primeiro, o principal desafio que você enxerga, e eu faço essa mesma pergunta para você não acha que é a comunicação? Porque antes a gente não precisava comunicar, certo? E o segundo desafio as empresas, né, as utilities, elas estavam acostumadas a ir lá e prestar o serviço e entregar energia na sua casa. Né? Agora, elas passarão a ter que se reinventar. Né? E aí, com essa experiência sua que você vê, né, você passou por isso, o que você vê de oportunidade e riscos para o setor elétrico, para as utilities, nesse processo de abertura? Tadeu, quem quer se relacionar com o cliente, né, e todo setor vai precisar se relacionar com o cliente, precisa se comunicar. Nós temos também um grande conhecido que falava lá da Copel, que falava que o silêncio comunica também. Né? A comunicação é importantíssima e o silêncio também comunica. Então, tem companhias que não vão querer jogar esse jogo, e o silêncio, na minha visão, comunica. Agora, o que está acontecendo? Deixa eu dar um passo atrás e falar sobre esse tema de como é que a gente criou esse fundo, né? E como é que o processo de inovação lá nasceu, e aí depois eu complemento. Então, como é que nasceu esse fundo? Nasceu exatamente dessa provocação que eu terminei fazendo para o time da Copel. Olha, o mercado está abrindo, ele vai abrir.
a gente é uma companhia integrada, o cliente já está dentro do nosso pipeline, está dentro do nosso portfólio. Como é que a gente faz duas coisas aqui? Quem ganha o jogo onde você tem cliente, né? No mercado onde você se relaciona com o cliente, é quem consegue atrair e quem consegue reter cliente. Uhum. Então, acho que do ponto de vista do mercado livre, a grande meta, né, que a gente colocou lá atrás é atrair o maior número de clientes possíveis e reter. Do ponto de vista do cliente cativo, que é o que está se abrindo e saindo para GD, saindo para outras formas de comercialização, era como é que eu crio algum tipo de serviço que faça com que esse consumidor, na época que ele puder sair, ou no momento que ele puder sair, ele fique. Olha o que as companhias de telefonia fizeram. Todo mundo vai se reconhecer no que eu estou falando aqui. Quando eu tinha algum problema lá com a Vivo, como consumidor, né, na minha conta, eu falava assim, cansei da Vivo, eu vou ligar lá na Claro para pedir um desconto. Ou a portabilidade, né? A portabilidade, Aham. E prontamente eles vinham com uma oferta. O que as companhias de telefonia habilmente viram? Se eu começar a criar serviços de valor adicionado, eu consigo fidelizar esse cliente. Então, o que eles me deram já na primeira batida de pé? Navegação para o teu WhatsApp é gratuita. Opa, isso a outra não me dá. O teu Spotify, você consegue manter toda a tua playlist. O teu Netflix, eu te dou sei lá quantos meses de gratuidade. Então, a tomada de decisão para sair de um negócio para o outro começa a ficar mais difícil e racional. Então, essa foi a forma de fidelizar. A provocação que eu fiz lá para o time da Copel é: o que a gente tem para fidelizar o consumidor de energia? Quais são as dores dos consumidores de energia? E é claro que a gente pode olhar a partir da ótica das dores das nossas unidades de negócios. Então, como é que o programa nasceu? A gente perguntou para as unidades de negócio, assim, o que vocês precisam desenvolver? É geração distribuída, formas diferentes de comercialização, manutenção preditiva, quais são as dores? Vamos desafiar o ecossistema de startups a criar soluções ou a trazer soluções para a gente gerar provas de conceito. A gente fez isso, Léo, por 2 anos, e aí ao final, né, do primeiro ano já, a gente tinha investido lá cerca de R$300 mil em cada prova de conceito, e a gente parou e olhou e falou assim, cara, essa ideia é muito legal. O que eu faço com isso como uma empresa mista, na época, né, porque ainda não estava privatizada, o que eu faço como uma empresa mista, gigante, junto a uma empresa ágil, leve e pequena? Eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho como me relacionar com ela. E aí nasceu a ideia da gente constituir um fundo de venture capital para poder ter relação com essas companhias. Então, na prática, assim, o que uma companhia do tamanho da Copel perde se fizer isso? Assim? Qual que é o pior cenário? O pior cenário é você construir uma solução para a tua subsidiária integral. Qual que é o melhor cenário, que é o cenário do sonho, e é importante ter sonho? O melhor cenário é você achar o WhatsApp de energia. O que vai ser o WhatsApp de energia você pode encontrar. Você pode fazer ali um investimento seed, um investimento pequeno, depois aportar mais investimento, você pode vender esse negócio, você pode fornecer para o setor elétrico inteiro. Então, julgo que assim, o que as companhias precisam fazer, quem quer estar no jogo, né, de lidar com o cliente, você precisa estar atento ao cliente, você precisa estar atento a como é que essas necessidades do cliente podem te gerar diferenciais competitivos. E tem que ser muito honesto para saber assim, o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. Tem uma tese, né, que um grande professor lá de Stanford, é o pai, inclusive, dessa matéria, eu tive o prazer de estudar com ele aí no ano passado, que é o Charles O'Reilly, que é a tese da ambidestria. Então, o que é isso? São empresas que conseguem olhar para o core, e é o core que paga as contas, né? Não vamos ficar sonhando aqui vamos achar startup, WhatsApp. O core paga a conta, mas você precisa sempre olhar para o cenário que pode disruptar o teu negócio. Para inovação. Para inovação. Mas isso não era conflitante com aquele primeiro pilar que você falou que a Copel tinha que olhar para o core? Né? Porque assim, se você parar para pensar, por que não continuar investindo em outras coisas? Você acabou de falar, olha, vocês criaram um fundo de venture capital
para poder olhar outras coisas, Sim. né? Dentro do core. Exato. Então, assim, então não é algo assim, é olhar para fora, mas desde que seja voltado para o Energia. core. Exato. Isso. Exato. Desde que seja energia. Mas você sabe que essa discussão é uma discussão bastante interessante, porque o Wilson Ferreira Júnior esteve aqui conosco, né? Foi o último episódio da primeira temporada. A lenda? Uma lenda e, assim, dentre as histórias que ele tem, assim, né, que a gente fica aqui tendo aula com ele falou que na década de 90, se eu não me engano, ele estava na CPFL e eles tentaram inovar na própria conta de energia, eles quiseram implementar a venda de seguros. E isso foi barrado pela agência à época. Então, você acha que a agência hoje, a agência reguladora, né, a ANEEL, ela está acompanhando também essa, né, evolução disruptiva do setor? Olha, Tadeu, acho que em primeiro lugar, assim, falando da ANEEL, é um corpo técnico fantástico, né? Eu diria que o mundo público, né, o setor, olhando para todas as entidades, agências e organizações que regem o setor elétrico, a gente está muito, muito bem servido de técnicos. Eu adoraria que os técnicos pudessem mandar um pouco mais no setor, ter mais protagonismo no setor. Isso posto, eu acho que algo que tem faltado, né, é braço para fiscalização. Então, o papel de uma agência em si é fiscalizar, né? É ajudar a regular e fiscalizar. E eu tenho sentido que a agência tem tido dificuldades em ter mão de obra para fiscalizar o core, para fiscalizar ativo de distribuição, né? E o setor cresceu muito. E o setor cresceu demais. Isso é muito bom. Então, o que eu acho é que a agência precisa também evoluir nesse sentido. Então, te respondendo, eu acho que tem uma oportunidade. É uma boa oportunidade. Vamos fazer o seguinte. Aproveitar a bagagem geopolítica que o Cássio mencionou logo de saída aqui, para entender um pouco do papel do Brasil perante o mundo em termos de energia renovável. Beleza, assim? Todo mundo na mesma página? Mas antes tem mais um recado. Na verdade, um QR Code que a gente vai passar a exibir na tela a partir de agora, da galera da Data Engenharia, manutenção de equipamentos elétricos. Dá uma conferida nas redes sociais digitais deles, os serviços e produtos que oferecem. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Cássio, aproveitando essa bagagem geopolítica, é um momento muito importante esse que a gente está vivendo. Para que a galera que está acompanhando esteja situada, nós estamos gravando esse podcast na segunda quinzena do mês de março. É no momento em que as consequências do conflito Estados Unidos e Israel versus Irã continuam chegando. O barril do petróleo rompe a faixa dos $100, se a gente olha para o Brent. O custo da energia é alto. A demanda para o gás natural, para tentar compensar, bastante encorpada. Um nível de incerteza muito grande. Não sei se até a exibição do episódio isso já vai estar bem melhor ou pior ainda. Mas uma coisa eu sei. No mundo em que a inteligência artificial já é realidade, a demanda por energia só vai crescer. Há um gap de oferta que tá óbvio, tá escancarado para quem estuda o setor. Diante deste quadro complexo geopolítico, qual é o papel do Brasil, tendo como dos seus principais diferenciais energia renovável? Léo, agora você tocou num ponto que eu adoro mesmo. Assim, e tem toda a razão, né, em manifestar esse ponto. Queria dar um passo atrás, claro. Só porque as pessoas falam o Brasil é uma grande potência ou tem um potencial gigante de energia renovável. Eu acho que a gente já superou isso. Tem dois conceitos, né, que eles estão andando juntos, que é o de adição energética e o de transição energética. Okay. Eu acredito para o Brasil, né, o Brasil é a potência da adição energética. A gente já avançou demais na transição energética. Nos últimos 10 anos a gente adicionou, né, Tadeu, cerca de 80 giga de energias renováveis no grid e isso trouxe, inclusive, uma complexidade enorme para o gerenciamento do nosso setor. Com curtailment, né, assunto que a nossa audiência aqui conhece bastante bem. Queria explorar o seguinte, o Brasil tem esse potencial de energias renováveis, essa realidade de energias renováveis. O Brasil tem petróleo, mas tem déficit de refino. Então, sim, parte do que você está vendo acontecer, né, de uma crise no diesel, uma eventual crise, greve de caminhoneiros aqui, é porque a gente ainda tem que importar 30% a 40% do diesel para o Brasil.
produzindo petróleo, sendo autossuficiente, né, em petróleo. Gás, o nível de reinjeção de gás, porque a gente não tem gasodutos de transmissão para atender o mercado interno, é absurdo. A potência que a gente tem na agroindústria, né, para gerar bioenergia a partir dos dejetos de pecuária ou mesmo das sobras, né, da agricultura, urânio. Então, assim, o Brasil tem a paleta, né, de oportunidades de geração de energia, ele tem a paleta cheia. Completa. A gente pode fazer o que quiser. Vamos lá entrar, então, na geopolítica. O que a geopolítica está mostrando para a gente hoje? Tem uma tentativa de bipolarização do mundo entre China e Estados Unidos. China tem uma visão de eletrificar tudo, porque ela quer fugir do paradigma de petróleo, né? De ficar dependente de petróleo. Os Estados Unidos, em contrapartida, arrefeceu muito a estratégia do ESG, porque é um grande produtor de shale, né? Tanto de petróleo quanto de gás, é um grande exportador. E aí, onde é que o Brasil se encaixa nisso? Assim, o Brasil, para mim, tem a oportunidade de fazer negócio com o mundo inteiro, quando a gente pensa em energia. Qualquer uma dessas duas orientações serve para o Brasil. Então, o nosso papel deveria não ser escolher um lado, mas escolher qual é o melhor negócio que está disponível neste momento para o Brasil. A gente tem que fazer negócio com a China, a gente tem que fazer negócio com os Estados Unidos. E tem duas outras coisas que o Brasil está tratando de maneira separada, que no mundo do varejo, né, no meu mundo pregresso, lá a gente chama de cross-selling e upselling. Então você pega quais são as suas fortalezas e tenta casá-las, né, para ter vantagem. O Brasil tem duas outras fortalezas absurdas. Uma é o agro, que a gente não precisa nem falar muito também para a nossa audiência, que todo mundo conhece. A gente deve ter 8 ou 9 produtos que o Brasil é primeiro ou segundo exportador mundial. Estou falando aqui de soja, algodão, carne bovina, carne suína, carne de frango, proteína animal, de um modo geral. E a gente se vê muito como um vendedor de commodity. O governador lá do Paraná fala que a visão que ele leva para o Paraná e que ele gostaria de levar para o Brasil é de ser o supermercado do mundo. É desenvolver a agroindústria. Mas a agroindústria precisa de energia. Uhum. E a terceira grande fortaleza que eu vejo do Brasil é o tema dos minerais raros. Temos aqui, né? Que temos aqui. Então, minerais raros, para quem ainda não se ligou, são 17 elementos, que desses a gente tem pelo menos 13 aqui no Brasil, que são grandes componentes, vamos ficar aqui só no setor elétrico, de turbinas eólicas, baterias, carros elétricos, lâmpadas de LED, assim, para dar só alguns exemplos. Tem 200 usos para minerais raros. Obviamente na cadeia de data centers, né, que a gente vai poder falar um pouco mais. E qual que é a pegada desse negócio? A China tem aproximadamente 49% das reservas e tem 90% da capacidade de refino. Que é onde o bicho pega, O bicho pega. Nós temos 23% das reservas e não temos capacidade de refino. Está começando a surgir esse mercado aqui no Brasil. O que eu enxergo é que eu gostaria muito de ver num plano de governo, a gente está num ano político, como é que um governante nosso trata essas três fortalezas de maneira combinada, né? Vou dar um exemplo. Há 2 semanas atrás, eu tive uma agenda com um grande investidor brasileiro, né, em tecnologia. É uma empresa de tecnologia brasileira com muita expressão. O que ele me dizia? Olha, o negócio de energia eu até entendo, né? O negócio de alimento está muito longe da minha cadeia, e o negócio de terras raras eu sou meio refém, porque tudo que eu importo, né, o meu mercado, ele depende de importação da China, de Taiwan e da Coreia do Sul. Microprocessadores, chips. Então, se essa cadeia quebra lá, eu tenho atraso aqui e não consigo avançar aqui. Ora bolas, a China, Taiwan e a Coreia do Sul compram um alimento nosso. Tem todo o interesse em estabelecer parcerias em energia. Por que a gente não pode estabelecer parcerias vantajosas no tema de minerais raros, que é a matéria-prima dos microchips? Então, eu acho que a gente tem que... A grande sacada, né, para a gente aproveitar as nossas fortalezas, é parar de olhar as coisas em compartimentos.
Ah, agora eu sou agro, eu sou o país do agro. Ah, não, agora eu sou a Agropop. potência energia. Agropop. Agora não, olha aqui, eu tenho uma grande oportunidade de terras raras. A forma como a gente combina essas fortalezas vai dizer muito o que vai acontecer com a gente mais à frente. E eu só espero que a polarização não sufoque esse tipo de debate. Exato. Porque, historicamente, quando você tem eleições muito polarizadas, sobra pouco espaço para propostas efetivamente, política pública, discussão de um programa para o país. Espero que em 2026 haja mais espaço para os programas, inclusive de energia, aparecerem. Mas você acha que o debate público e a classe política brasileiros eles já estão maduros o suficiente para discutir energia como uma fortaleza do país? Porque a gente vê as discussões assim, ó, país que tem um alto potencial de exploração de energias renováveis, a gente sabe, eu concordo com você, a gente já partiu na frente da grande maioria dos países no mundo, porque a nossa matriz elétrica, ela sempre foi baseada numa fonte renovável que era hidrelétrica, né? Mas a gente nunca teve uma discussão nesse sentido de protagonismo, né, e como fortaleza. Como que é a sua visão? O que você acha? A gente tem essa maturidade? Olha, Tadeu, eu acho que a gente tem... Realmente, o que o Léo comentou aqui é um grande impeditivo do debate conseguir passar para o segundo e terceiro nível, né? Que é a polarização. Mas eu acho que a gente tem quadros muito interessantes surgindo no país. E acho que não é uma questão isolada da política. A iniciativa privada tem muita responsabilidade em pautar a política, né? Então o nosso empresariado, ele é pujante, ele é moderno, né? A gente tem N exemplos de companhias brasileiras que estão aí explorando os mercados maduros globais. O que eu acho que precisa haver é, de fato, uma pauta da iniciativa privada para o público, né? Porque se você deixar isso na mão só do político, ele vai tentar converter o que é mais rápido em converter em voto. Mas a gente precisa ter um plano de negócio para o país. E qualquer plano de negócio vai passar pelas tuas fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então aqui a gente está falando de fortalezas. Eu vejo com otimismo que esse discurso, que essa conversa pode aflorar. E um grande exemplo, né, que nesse momento a gente está perdendo o jogo, mas é algo que a gente pode capturar muito rapidamente. É algo que o Léo mencionou en passant aqui, que é o mercado de data centers. Então, o mercado de data centers acabou de passar por um ferimento, né, político, que foi a história do Redata, né? O Redata caducar no Senado. Perdeu-se um prazo para colocar um projeto de lei, né, para transformar uma MP em projeto de lei, que permitia que a gente trouxesse uma cadeia, ou melhor, trouxesse incentivos para uma cadeia que de fato precisa de incentivos. Acho que esse é outro ponto importante para a gente falar depois, mas a cadeia que precisa de incentivo, ela precisa ser incentivada, né? Então, a gente perdeu uma oportunidade de trazer... Os incentivos têm que ser bem direcionados, né? Sem dúvida. E o setor elétrico, ele é um setor, via de regra, um setor de incentivos cruzados mas malucos, 53... que acabam levando ao aumento da conta de energia no final do dia. 53 bilhões, né, de CDE, o que, assim, é ingerenciável. Então, assim, para fechar o ponto aqui dos data centers, mas fechando esse ponto também dos incentivos. Eu acredito, né, que soluções consagradas, a gente deveria partir para um sinal de preços. Então, solar, eólica, hidrelétrica, termoelétrica, é sinal de preço. O sinal de preço resolve isso. De fato, é matemático. Soluções que precisam ser ainda experimentadas ou que vão funcionar para a gente abrir um mercado externo, que é ainda não existente, hidrogênio. Talvez ainda o tema da nuclear, com mini reatores, que é o que está acontecendo para abastecer data centers lá nos Estados Unidos. Vale a pena, talvez valha a pena. Agora, precisa ter, de fato, espírito de país, né? Para um projeto de país para fazer com que um projeto desse avance. E no tema particular dos data centers, a gente acabou de perder uma oportunidade de trazer, né, regulação, segurança jurídica, para poder importar equipamentos ou desenvolver uma cadeia de equipamentos dentro do Brasil para fazer com que os data centers aconteçam no país. A gente tem todos os pré-requisitos para fazer esse mercado acontecer.
Uma pausa rápida para a gente falar da Visos, gestora de ativos do setor elétrico com mais de 15 anos de experiência e um portfólio de 8,8 gigawatts de potência instalada. A empresa atua em geração, transmissão e BESS, com mais de 170 profissionais espalhados por todo o Brasil, reunindo engenharia, operação, manutenção, regulamentação, meio ambiente e segurança do trabalho. Pensou em qualidade, pensou certamente na Visos. Reta final, Tadeu. O tempo voa. Estamos chegando no terço final, menos do que isso. Toda vez que a gente tem aqui um bate-papo bacana, inclusive todos os outros episódios também. Idem, o nível A gente alto. vai conversando e a coisa vai fluindo e a gente olha pro relógio e fala, poxa, já tá quase na hora, né? Mas vai lá, Léo. O que eu queria aprofundar mais é ainda no campo da inteligência artificial. Você passou muito bem por esses dois tópicos. Você falou de data centers e essa perda, pelo menos no curto prazo, de uma oportunidade de incentivar o desenvolvimento desse setor no Brasil, mas passou também pela ideia de mineração e refino das terras raras, que é algo em que a China está anos-luz na nossa frente e anos-luz na frente de qualquer país praticamente. Há um investimento de décadas dos chineses em torno desse refinamento. Qual que é o tamanho da complexidade, por tudo que você estudou, para que o Brasil conseguisse se firmar como uma potência capaz de aproveitar efetivamente essas reservas que existem aqui na nossa terra? Interessante esse ponto, Léo. Você tem duas vias. Você tem uma via rápida, que é fazer uma parceria estratégica com a China, mas isso concentra muito mais o mercado e é uma visão muito pró-chinesa. Ou você pode aproveitar, né, esse mundo mais multilateral e não bilateral para fazer outros acordos. Então, tem um acordo em curso, né, que até já foi assinado, que foi do Brasil com a Índia, que é a próxima grande potência, né, em função do tamanho da população e de como é que aquele mercado ali está se desenvolvendo. Você tem o Canadá muito interessado também em fazer isso. Você tem os próprios Estados Unidos tentando furar essa dependência com a China. Você tem a Austrália. Então, qual que é a lógica? A lógica passa muito... Claro que não é simples, né? Não é um problema simples, é um problema complexo. Mas é um problema que você tem todo o resto do mundo tentando solucionar também com um probleminha. Eles não têm a quantidade de terras raras que nós temos. Então, de novo, é uma grande fortaleza que está do nosso lado para que a gente consiga dar o passo adiante. Você vê que, invariavelmente, a gente passa aqui pelo papel do Estado. Sim. E antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando sobre isso. Qual é o papel ideal do Estado a fim de contribuir para o desenvolvimento do setor sem fiscalizá-lo, sem exagero. Tem uma frase que eu gosto muito e eu queria submeter à tua avaliação, que é assim, mercado sempre que possível, Estado sempre que necessário. E no denominador dessas duas ideias, você tende a ter eficiência e ganho. Uma boa equação é pensar num setor de energia que tem a liberdade de mercado para atuar, mas ao mesmo tempo um Estado forte na fiscalização para assegurar a previsibilidade? Sem dúvida, Léo. Acho que você foi exatamente no ponto. Se a gente olhar já para o mercado de energia hoje, a gente tem duas estatais. A gente tem a CEMIG, né, que é uma companhia de capital misto, né, mas ainda controlada pelo governo de Minas Gerais, com uma intenção, né, do governador de privatizar. E a gente tem a Celesc, que também tem bastante investimento já de um player chinês. Então, o mercado... Se você olhar, ele já está praticamente nas mãos do privado. O que acontece é um pouco do que a gente estava falando aqui. É muito subsídio cruzado, é muito interesse que é menos de nação e é mais de um setor individual, específico. Então, eu acho que o grande cuidado assim, que o Estado tem que ter é que energia é um tema técnico. É um tema técnico, não tem como fugir disso. Ele muitas vezes é matemático. Claro que não vou me dizer aqui, as decisões reverberam por vários níveis. Agora, se a gente conseguisse, né, pensar, aproveitando a tua provocação, em papéis, quais são os papéis de cada ente? Eu acho que assim, o mercado brasileiro ele já está super bem populado de empresas multinacionais, grupos nacionais competentes.
grupos estatais estrangeiros que estão operando aqui. Então, é um mercado competitivo em geração, transmissão, distribuição, né? Tem uma oportunidade, inclusive, na mesa aí, talvez, aí, de uma caducidade e comercialização. Então, ele é um mercado competitivo. Do ponto de vista dos incentivos e da regulação, a gente tem que ter um olhar técnico. É técnico. E do ponto de vista político, eu acho que o país deveria... A única coisa que o mundo político deveria olhar é a nossa política externa a respeito de energia. Então, é como é que a gente regula mais o potencial que o Brasil tem de fazer negócio com o mundo a partir de energia. Aqui, internamente, eu acho que a gente tem players muito sadios aí para tocar o mercado. Mas, do seu ponto de vista, você acha que é um impeditivo a empresa de controle estatal atuar no setor elétrico? Eu digo isso porque... a gente vem discutindo, né, com muitas pessoas e algumas pessoas elas entendem que a soberania nacional ela passa pelo controle, principalmente de energia, das terras raras, né? Mas, por outro lado, você trabalhou na Copel ainda estatal, eu trabalhei na Copel estatal, na CEMIG estatal, e a gente vê as amarras que as empresas de controle estatal têm. Mas qual que é a sua visão disso? Assim, como que seria uma equação mais favorável para que a gente pudesse manter a soberania, mas ao mesmo tempo manter a alta competitividade do setor? Eu acho que não é excludente, né? Assim, boas administrações, ou bons negócios, eles são feitos no âmbito público ou privado. Depende muito de como é que você toca esse negócio. Eu gosto, viu, Tadeu? Tem um exemplo que eu adoro, na verdade, que é o Fundo Soberano da Noruega. Né? Como é que ele foi criado e por que ele foi criado. Então, talvez a gente não tenha tempo para debater sobre ele aqui, mas rapidamente falando, o Fundo Soberano da Noruega foi criado para perpetuar a riqueza do petróleo para os noruegueses. Então, é ainda uma empresa estatal que, inclusive, opera aqui no Brasil. Né? Então, tem campos aqui que ela explora no Brasil, a Equinor, então, acho que todo mundo conhece. Tem operação ao redor de todo mundo, mas o que aconteceu ali entre os anos 70 e 80? O governo tomou uma decisão de Estado, que é o seguinte: os royalties do petróleo eles não ficam para o governo, eles ficam no máximo 3% para o governo. Eles vão para um fundo soberano que vai indicar onde é que nós vamos investir a riqueza do petróleo para perpetuar rendimentos, né, para perpetuar dividendos para o Estado norueguês. Então, investidas desse fundo estão aqui no Brasil. A Vale é uma investida do Fundo Soberano Norueguês. Tem outras empresas aqui no Brasil, depois agora me fugiram, mas... A Equinor está operando com energias renováveis aqui. Equinor opera. Comprou a Rio Energy. Exato. No Brasil. Então, assim, o Fundo Soberano, ele diversificou, ele considerou algo que era estratégico, que se trata como soberania. Tinha aquele discurso lá também, o petróleo é nosso. Mas a gente já viu onde é que isso dá. Os caras criaram um fundo com uma governança gigantesca, 2 trilhões de dólares sobre gestão. Estão no Fundo Soberano da Noruega. Por quê? Uma política de longo prazo, com um ativo finito, mas que, se bem ajustado e bem investido, pode tornar um negócio infinito. Essa é uma outra distinção didática que você construiu de política de governo versus política de Estado, não é? De curto, médio prazo ou até uma estética populista de quem quer ganho eleitoral para amanhã, de uma política perene, de médio e longo prazo, que se preocupa com um programa de nação, com um projeto de país, efetivamente. Bom, tá chegando uma hora especial. Sabe qual que é a hora mais especial do Conexão Energia? A hora da sacola. Não é verdade? Essa é verdade. É a hora da sacola. Esperava por ela. Você sabe que assim, a gente tem aqui a honra de ter a Megger conosco como a nossa patrocinadora âncora aqui do nosso podcast, e ela oferece aqui para os nossos convidados alguns mimos, né? E queria te dar aqui, agradecendo já. Muito Você obrigado. vai gostar. Você vai gostar, viu? Assim, obrigado. todo mundo tem elogiado muito essa sacola, né? A sacola vermelha. Essa sacola resolve todos os problemas. Olha, eu já vi aqui que eu vou usar bastante para leitura e para várias outras coisas. Tem um Kindle aí dentro. Tem um Kindle. Tem um Kindle para as leituras. Gente, bem legal o kit. Muitíssimo obrigado. A Vai gente ser que muito bem agradece. utilizado. A gente que agradece. Foram vários pontos bem legais. Muito. O Cássio organizou aqui.
Eu tenho dito para o Tadeu, a quem sou muito grato, né? A oportunidade de estar aqui, eu não cubro energia no meu dia a dia, o meu olhar é mais macroeconômico geral, também geopolítico ou geoeconômico, e tem sido uma aprendizagem muito grande. E você, entre os pontos que mais me chamaram a atenção, fez essa distinção de política de governo e política de Estado, provocou a gente a pensar que daqui para frente o mercado de energia tem que se pautar cada vez mais por CX, Customer Experience, ouvir esse cliente, entender as dores desse cliente, se antecipar às dores desse cliente. E eu vou lembrar de uma imagem que essa entrevista aqui desenhou para mim. O que vai ser o próximo WhatsApp da energia? Essa imagem é ótima, porque representa a disrupção que foi o WhatsApp para as telecomunicações. Né? Exatamente. Bom, Cássio, assim, de fato, a sua vinda aqui ajudou a engrandecer o nosso programa, cara, porque suas experiências são muito bacanas. A gente conseguiu discutir aqui profundamente coisas, né, e assuntos que são mesmo assuntos do nosso dia a dia. E eu acho que de uma forma muito clara, objetiva para a nossa audiência. Queria te agradecer, né, por ter aceitado o meu convite. Imagina, né? eu que agradeço. Despencado lá de Curitiba para cá, para São Paulo. Que honra, hein? Né? Obrigado. E aí aproveitar para você mandar um recado aqui. Olha para essa câmera aqui e manda um recado para a audiência. Bom, em primeiro lugar, agradecer você, Tadeu, um grande amigo, agradecer o Léo, prazer, um talento, Prazer, né? obrigado, de te conhecer. E acho que a minha mensagem é essa, assim, de que a gente tem um país grande, diverso, forte, mas desde que a gente saiba organizar. Acho que o que mais pautou sempre a minha carreira, né? Não importa se eu estava em telecomunicações, em energia, ou vendendo iogurte, ou vendendo cerveja, é que o negócio para dar certo, você precisa entender para quem que você está fazendo, você precisa comunicar direito e você precisa ter ideias que são imperativos morais, ideias transparentes, que a estratégia anda. E energia é um bem muito caro para o mundo todo. Então a gente está numa posição privilegiada e espero continuar contribuindo aí com o setor. É um setor que eu escolhi para ficar. Agora. Além de tudo, teve uma aula de Copel também aqui, né? Em que vocês se complementaram. Bom, meus amigos, muito obrigado por estarem com a gente e terem acompanhado mais um capítulo. A gente lembra que o Conexão Energia é uma produção de conteúdo que conta com apoio de Megger, testes e diagnósticos para sistemas elétricos, Visus, gestão de ativos para operação energética, RSJ, engenharia elétrica com foco em eficiência, EDR, conectividade e segurança para o setor elétrico, e Vega Indastes, logística que move projetos de energia, e Data Engenharia, manutenção de equipamentos elétricos. Tadeu, obrigado e até a próxima. Léo, obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Você vê, só gente boa tem vindo aqui. Continue nos acompanhando agora também no Spotify. Isso aí. Certo? Mas liguem lá o sininho no YouTube, as notificações. Nos sigam nas redes sociais. LinkedIn, a gente contribui muito ali, né, disponibiliza muita informação. Mas, assim, a ideia é trazer cada vez mais gente boa, papo bacana, direto e claro, objetivo sobre o setor. Cássio, obrigado. Léo, valeu, meu brigadão. parceiro. Obrigado. Um abraço a todos. Tchau.